E aí pessoal, bem-vindo ao canal Integrando Ideias. Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo. A gente vai ensinar um pouco para vocês sobre matemática, sobre física. Então, inicialmente aqui a matéria vai ser sobre cálculo, né? O cálculo que bastante faculdades vêm na área de exatas, seja as engenharias, seja as matemáticas, físicas, qualquer coisa nessa área, provavelmente você vai ter as matérias de cálculo. Então, esse vai ser o nosso começo, vai ser nas nossas matérias de cálculo, mais especificamente o começo do cálculo, né? Que seriam os limites. Então, para você estudar os limites, é bom que você já tenha um conhecimento prévio de algumas coisas do ensino médio, como, por exemplo, equações da reta, funções, conhecer sobre um pouco de trigonometria. Então, se você tem dúvida de alguma coisa disso que eu falei, você ainda não domina muito bem isso, talvez já terminou o ensino médio, mas não se lembra, ou então está cursando o ensino médio e está curioso para aprender cálculo, você pode deixar aí nos comentários que assim que eu ler, eu faço um vídeo esclarecendo essas dúvidas. Então, vamos lá começar a aprender limites. Bom, antes de tudo, acho que seria interessante mostrar a notação de limites. A notação de limites é basicamente essa. A gente escreve um lim, né, limite, para representar, de uma função qualquer. Então, uma f de x, certo? De um x tendendo a qualquer valor. Nesse caso, eu vou dar um valor genérico, um valor h. Então, antes da gente entender definição, formas de resolver um limite, entre outras coisas, eu vou começar primeiramente, então, mostrando uma noção intuitiva do que é um limite, certo? Então, para isso, eu vou pegar uma função qualquer aqui. Vou pegar uma f de x e vou falar aqui que é 1 sobre x mais 1. Acho que esse é um exemplo legal que vai dar para a gente ver como seria o nosso limite. Como eu disse, a gente não vai resolver pelos métodos tradicionais de limites, a gente vai fazer uma análise intuitiva. Então, para iniciar, eu vou resolver como se fosse uma função, certo? Eu vou traçar aqui e vou estipular um cálculo qualquer utilizando essa função, um limite qualquer, certo? Então, eu vou falar aqui que é o nosso limite da nossa f de x com o nosso x tendendo ao infinito. Pode ser um pouco confuso essa ideia de zero e infinito no começo, mas limites trabalha bastante com isso e ao decorrer das aulas isso vai ficar mais claro. Então, bom, vai ser, como eu disse antes, como se fosse resolver uma função. Para a gente resolver uma função, então a gente estipula um valor para x e com isso a gente calcula o nosso f de x, né? Que também seria o nosso y, né? No nosso eixo cartesiano. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou chutar um valor qualquer para início, certo? Vou chutar um valor aqui 9, porque o 9 é um valor que na hora de fazermos os cálculos vai facilitar. Então, eu estou chutando um 9 inicialmente. E depois a gente tem que seguir essa regra. O x tendeu ao infinito. O que a gente teria que fazer então? Para o nosso x aqui tender ao infinito, ele tem que crescer, certo? Então, vamos lá. O próximo número que a gente vai calcular vai ser 99, depois 999. Creio que 3 números aqui está ótimo. E então a gente vai estipular aqui os nossos valores para y. Antes, vale a gente notar que então aqui desse lado a gente está obedecendo a regra do nosso limite, certo? Conforme ele cresce, o nosso x, ele está indo na direção do infinito. Calculando então valores para y, eu vou substituir o 9 na função, assim como resolveria uma função qualquer. 1 sobre 9 mais 1, certo? O nosso 9 entrou no x aqui. Isso daqui daria 1 sobre 10, certo? Que 1 sobre 10 é igual a 0,1. Simples, né? Depois vou fazer o mesmo para 1 sobre 99 mais 1 igual. Isso dá 1 sobre 100
que por sua vez vai dar 0,01, beleza? E por último, 1 sobre 999 mais 1. Isso daqui, por sua vez, daria 1 sobre 1000, que por sua vez daria 0,001. Agora acho que ficou mais claro o motivo dos 9, né? Assim que somar com 1, ficaria um valor redondo aqui, mais fácil da gente fazer a conta de forma rápida. Então, bom, aqui a gente vai analisar o nosso limite, certo? O limite da nossa f de x, né? Do nosso y. O nosso x tende ao infinito de cima para baixo. Então, se a gente pegar o nosso y de cima para baixo, a que valor ele está se aproximando? Seguindo o mesmo sentido aqui do x, certo? Para baixo, para baixo. Então, a que valor ele está se aproximando? Ele começou em 0,1, diminuiu 10 vezes, né? Foi para 0,001 e depois 0,001. Então, se a gente parar para pensar, conforme o nosso valor aumenta aqui, mais próximo ele está indo de zero, não é? Então, o nosso limite aqui ó, está indo para zero. Então, isso seria basicamente o que você observa calculando o limite, né? A resposta para esse cálculo seria zero, né? O nosso x tendendo ao infinito dessa função, o limite do nosso x tendendo ao infinito dessa função daria zero. Uma forma mais legal de observar isso é utilizando um gráfico, né? Que a gente pode desenhar os eixos e observar a curva. Então eu vou montar um gráfico rápido aqui do lado, vou dar um corte no vídeo para vocês não precisar ficar vendo toda a montagem e logo eu estou de volta. Então a gente pode analisar o seguinte: conforme o nosso x aqui cresceu, né, tendeu ao infinito, que dizia no enunciado da nossa questão, o nosso valor para y aconteceu o quê? Então vamos pegar aqui do zero. Ó. Ele estava lá em cima, o nosso y, e tendendo ao infinito, o nosso y fez isso. Ó. Meu dedo esquerdo aqui, ó. Ele tendeu a zero, entendeu? Ele se aproximou de zero. Então, isso que analisamos no nosso limite, com o x tendendo ao infinito e o nosso y tendendo a zero, é muito bacana. É uma forma da gente observar o limite de uma forma mais visual, né? Utilizando o gráfico. Então é esse basicamente o conceito por trás de quando você está calculando o limite. Você está querendo visualizar isso. Quanto sua função vai valer em um determinado ponto. Não é sempre infinito e zero, ou zero e infinito. Vai existir valores, 2, e aqui vai dar 5, por exemplo. Enfim, existem inúmeras possibilidades, assim como qualquer outro cálculo. Uma coisa interessante que a gente pode observar também é se a gente fizer o processo inverso. A gente olhou o x tendendo ao infinito, certo? E se a gente olhar agora o nosso y saindo do zero e tendendo ao infinito? A gente vai notar que o nosso x, o nosso y saindo do zero, que seria aqui embaixo, certo? O nosso x está aqui no 999. Então, conforme o nosso y sobe para o 0,1, o 999 caiu para 99. E assim, para 0,1 cai para 9. Ou seja, conforme a gente aumenta o nosso y, a gente vai diminuir nosso x. Então, é uma relação inversa, né? Conforme a gente aumenta o x, diminui o y. E conforme a gente aumenta o y, a gente diminui o x. Então, a gente pode tirar outro limite, né, daqui observando isso. A gente pode pensar de outra forma. Por exemplo, um limite da nossa f de x, né, que seria 1 sobre x mais 1, certo? Só que agora com o nosso x tendendo a zero, né? Ali a gente tinha nosso x tendendo ao infinito, que dava zero. Agora com o nosso x tendendo a zero, o nosso y vai tender ao infinito, né? Então, a noção intuitiva de limite é basicamente essa. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Eu vou mostrar algumas aplicações que a gente vai utilizar mais para frente, que usam limites, né? E nas aulas posteriores a gente vai ver formas reais de como se calcularia um limite. Afinal, você não vai precisar fazer essa tabela toda vez que for calcular um limite, né?
Você vai simplesmente substituir valores ou fazer alguma manipulação para facilitar. Isso nós veremos nas próximas aulas de propriedades. Então vamos ver agora algumas aplicações. Se houve alguma dúvida nessa parte de introdução, você pode deixar no comentário sua dúvida, que terei prazer em responder. Então vamos lá, mesa limpinha, tudo pronto para a gente ver algumas aplicações. Então, algumas aplicações que nós veremos vai ser na área do cálculo mesmo, na parte de cálculo de derivadas, certo? Derivadas, e que será a nossa próxima matéria depois de limites, e também as integrais, né? Elas basicamente usam os limites embutidos nela. Essas duas matérias serão vistas posterior limites, primeiro derivados, depois integrais, e basicamente esses três tópicos fecham a ementa de cálculo 1. Né? Nem todos os cálculos são padrões, porém a maioria das faculdades usam esses três tópicos no cálculo 1. Bom, então o que seria uma derivada? Né? Uma derivada, um conceito introdutório, seria basicamente isso. A gente tem um eixo cartesiano, xy, e uma reta, uma curva qualquer aqui, f de x. Supondo que o enunciado ou algo que você queira calcular tenha um ponto determinado, certo? Um ponto P, e você quer calcular a inclinação desse ponto de alguma forma. Para isso você vai traçar uma reta tangente, certo? E aqui você vê que ela possui uma inclinação em relação ao nosso eixo x. E essa inclinação aqui tem um ângulo θ qualquer, certo? Então, se você lembrar de equação da reta, uma matéria do ensino médio, você lembra que a forma reduzida dela é y igual a mx mais, eu costumo chamar de h, tem pessoas que chamam de q, outras de n, mas é o coeficiente linear, certo? E o m é o coeficiente angular, que existe uma relação entre esse m e esse θ, né? Então, a gente vai utilizar a derivada para conseguir calcular esse m dessa nossa reta tangente. Ou seja, a gente vai calcular a inclinação da nossa curva, né? E o símbolo da nossa derivada seria um f', né? De x, assim. Não seria só um f de x, tem uma linhazinha em cima. E, bom, essa é uma introdução, mas aonde vai o limite aí? O limite, quando eu explicar a definição de derivada, vai ter uma explicação mais precisa. Mas o limite embutido nisso é o limite de uma função aqui com um x tendendo a zero. Ou seja, para aproximar a um valor muito específico, né? Que seria esse nosso ponto aqui. Entendeu? Com o nosso x diminuindo microscopicamente até sobrar aquele pontinho exato. Então, a derivada é basicamente um x tendendo a zero de uma função. E, por sua vez, as integrais. O que é as integrais, né? As integrais a gente também vai trabalhar com funções, né? X, y, eixo cartesiano. A gente vai ter uma curva qualquer, certo? Uma f de x. E aqui, vamos supor que a pessoa te deu um ponto A e um ponto B e fala assim, calcule a área embaixo da curva do ponto A até o ponto B. Ou seja, essa área aqui, certo? Naturalmente, sem conhecer a integral, você faria o quê? Você pode aproximar isso, né? Isso daqui seria um triângulo, aqui seria outro, sobraria um quadrado, e aí você calcularia a área desses dois triângulos de alguma forma e desse quadrado e teria seu resultado. Porém, isso seria uma aproximação. Se você quer um valor exato, a integral faz isso para você. Ela calcularia toda essa área aqui embaixo. E como ela faz isso? Bom, basicamente ela usa um limite também embutido, certo? Que seria um limite de x tendendo ao infinito dessa vez. Também é uma função aqui na frente, toda uma definição. Porém, isso vai ser mostrado no tópico de integrais, né? Então, basicamente, por trás da integral teria um limite tendendo ao infinito. Para quê? Para a gente pegar um pedacinho minúsculo dessa vez e juntando pedacinhos minúsculos até a gente cobrir
todo o espaço que a gente quer a área, aqui, certo? Então assim que a gente utiliza a integral. Tudo isso sobre derivadas integrais vai ter uma explicação melhor nos vídeos futuros. As aplicações de limites são basicamente essas no campo do cálculo, existem inúmeras outras, em outros campos, em cálculo também, mas as básicas aqui que veremos será isso, derivadas integrais. Então, na próxima aula a gente vai ver como calcula limites de verdade. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, deixa nos comentários. Se você gostou, acha que vai aprender bem, deixa sua curtida aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Para você receber as notificações da nossa próxima aula de limites e das próximas aulas que virão. E até a próxima, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Valeu!